verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140 de 2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, presidente da segunda Câmara do CRT, declaro aberta a 64ª sessão ordinária virtual de 20 de setembro de 2021. Inicialmente, indago os senhores conselheiros se fizeram a revisão da ata da sessão anterior e se tem alguma observação a ser feita. Então, não havendo nenhuma observação, está aprovada a ata da sessão anterior. Indago a secretária se os senhores conselheiros conselheiros entregaram alguma resolução. Não, senhor presidente. Não havendo resolução para a leitura, vamos passar para a ordem do dia. Teremos os dois processos iniciais da EAS Educação S.A. Salvo engano, eu indago aos senhores advogados e ao procurador se a gente pode fazer a votação em conjunto dos dois processos. Salvo engano, trata-se da mesma matéria. Doutor Gustavo, tem algum problema? Eu entendo que são um pouquinho diferentes, presidente. Então vamos fazer a relatoria em separado, doutor Gustavo. Só para a inversão da ordem da... Não, doutor, pode... Eu acho que talvez fosse o caso começar mesmo pelo meu, né? Não, doutor... Então vamos começar, doutora Elineide. Então, primeiro processo, o processo de recurso 17447/2018, AI 2018-09481. Recorrente EAS Educação S.A., recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator, doutora Maria Elineide Silva e Souza. Para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Gustavo Bevilacqua, doutora Letícia Paraíso e doutor Joaquim Vitor. E representando o Estado, doutor Rafael Barbosa. Com a palavra, a relatora. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhores conselheiros. Doutor Rafael, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Representantes do recorrido, todos sejam muito bem-vindos. Passa ao relato do processo, certo? Esse é um auto de infração que trata da exigência de escrituração de notas fiscais de entrada. O contribuinte é acusado de deixar de escriturar notas fiscais de entrada de mercadorias amparadas com a não incidência ou isenção condicionada, nos exercícios de 2014 e 2015. Na informação complementar ao auto, o agente do fisco esclarece que, após fazer a comparação entre a FD e as notas fiscais de terceiros não escrituradas do exercício 2014 e 2015, verificou a existência no ano 2014, no valor de 220 mil próprias e de terceiro, no ano 2014, de R$ 220.206.703,53 e R$ 1.555.430,77. Ele indica como penalidade a prevista no artigo 126, parágrafo 1º, porque ele informa assim, regularmente escriturada na contabilidade do contribuinte. O contribuinte vem aos autos, apresenta defesa tempestiva, o processo em primeira instância é julgado procedente, mantendo a mesma autuação, e o contribuinte vem e interpõe o recurso ordinário dele, onde requer inicialmente a nulidade do julgamento de primeira instância, porque não apresentou argumentos quanto à questão do bis in idem relativo ao auto 2018-094-78-6, que é uma autuação de omissão em arquivos eletrônicos, exercício de 2014.
né? Então, ele requer que seja declarada o bis in idem com relação a esse aspecto e que seja retirado da autuação. Também requer a necessidade de reenquadramento da penalidade para a prevista no artigo 123, 8L da Lei 12.670/96 e requer ainda que, como disse, que seja julgado. Basicamente, são esses dois pedidos. Um é o reenquadramento, outro, a nulidade de julgamento de primeira instância, por não abordagem de forma expressa das razões de defesa, e a outra seria o reenquadramento para a penalidade do artigo 123, 8L da Lei 2.670, com as alterações da 16.258. De maneira, assim, bem resumida, basicamente é este o relato do auto de infração, senhores conselheiros e senhor presidente. Colocando aqui à disposição para tirar eventuais dúvidas. Obrigado, doutora Inês. Com a palavra, o doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, nobres conselheiros, nobres patrões da recorrente, meus cumprimentos a todos, bom dia. Presidente, a acusação, à primeira vista, parece ser uma acusação simples, né, muito recorrente, contencioso, a ausência de escrituração dos documentos fiscais no livro fiscal próprio de entrada, né. A fiscalização imputou a penalidade do artigo 123, 3G, né, o que temos em conta, pelo menos os precedentes que já dão conta no contencioso, os da quarta Câmara, a qual oficio com mais regularidade, já se posicionou no mesmo sentido da Câmara Superior, que é promover o reenquadramento da penalidade para o artigo 123, 8L, né, e não obstante o entendimento pessoal deste procurador, por entender que, de fato, a penalidade específica é a do artigo 123, 3G, o entendimento que temos no sentido de seguir, de fato, os precedentes que já foram firmados na Câmara Superior, não obstante ainda a ausência de aprovação de uma súmula. Mas, em razão dos diversos recursos extraordinários que já foram ajuizados e todos aqueles que foram julgados improvidos, depois desses resultados, eu já passei a me manifestar em conformidade com os precedentes da Câmara Superior e não obstante resguarde o meu posicionamento pessoal, né? Então, de fato, o recorrente traz uma pretensão que, ao meu sentir, ela vai ao encontro dos precedentes da Câmara Superior. Então, não obstante traga uma tese de nulidade, que seria a falta de manifestação do julgador de primeira instância com relação a um ponto da defesa, indago se não seria salutar ao recorrente abrir mão dessa nulidade para viabilizar o julgamento de mérito da pretensão. Porque, de fato, o que se nota do julgamento singular é que, com relação a esse ponto da defesa em específico, não houve manifestação alguma, né? Então, a priori, o que eu noto seria uma nulidade da decisão singular em razão de uma completa omissão com relação a esse aspecto. Então, presidente, meu encaminhamento é no sentido da nulidade, né, salvo se o recorrente, de fato, renunciar à nulidade e viabilizar o reenquadramento da penalidade. E aí eu aguardo as discussões da Egregia Quarta Câmara, da Egregia Segunda Câmara de Julgamento, do Conselho de Recursos Tributários. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o doutor Gustavo Bevilacqua. Prezados, bom dia novamente. Peguei aqui só o final, né, quando falaram do doutor Biratã,
Estou rezando aqui para que ele fique bem também. Mas bom vê-los, os demais todos bem, né, depois dessa pandemia. Estamos mais perto do fim. Em breve, se duvidar, a gente está junto, né, nas sessões presenciais. Prezados, essa infração, ela realmente é uma infração um tanto recorrente, mas a gente não desconhece o entendimento da segunda Câmara, né, nós sabemos o posicionamento que tem sido firmado nos últimos precedentes, mas a gente entendeu ser importante fazer a sustentação oral em relação a esse caso, inclusive fazendo a diferença em relação ao outro caso que também vai ser julgado hoje, e é isso que a gente queria apontar aqui, né? O presente auto de infração, ele foi, né, de falta-escrituração, né, 2014, 2015, e a penalidade que foi aplicada foi a do artigo 126, parágrafo único, né, aquela penalidade nas operações com mercadorias isentas, regularmente escrituradas, né, na contabilidade, no caso. A gente verifica pela leitura do artigo 126 que essa é uma conduta genérica, né, uma conduta genérica para todas as infrações e situações com produtos isentos. O 123.8L nos aparenta ser mais específico, né, uma vez que a conduta ela é específica. A conduta é omitir informações em arquivos eletrônicos. E as notas fiscais que deixaram de ser informadas não deixam de ser, né, informações em arquivos eletrônicos que deixaram de ser informados lá no SPED. Então, por ser uma conduta mais específica, né, no confronto entre o artigo 123.8L com o artigo 126, parágrafo único, nós entendemos que aplica-se o artigo 123.8L. E é essa a distinção que a gente quer trazer aqui, né? A gente não está comparando, que é o caso mais clássico aqui, que a turma já tem entendimento, o artigo 123G com o artigo 123.8L. A gente está comparando, na verdade, o artigo 126, parágrafo único, com o artigo 123.8L. E inclusive, a gente detectou, né, uma resolução da própria segunda Câmara em que foi feito esse confronto. Foi a resolução 11 de 2021, de relatoria do Dr. Henrique Gereissati. E no caso, né, no confronto do artigo 123, ou 26, com o artigo 123.8L, entendeu-se, né, pelo reenquadramento para o 123.8L, né, por unanimidade, inclusive, né, de acordo também com o entendimento da Procuradoria. Então, apesar da segunda Câmara ter entendimento em relação ao 123.3G para o 123.8L, pelo que entendemos, né, através dessa emenda, quando há o artigo 126 em confronto com o 123.8L, nesse caso, entende-se, né, pela viabilidade, né, do reenquadramento para o 123.8L. Isso porque a conduta é mais específica, mas também, né, no nosso entendimento, porque aplica-se o artigo 112 do CTN, né, que determina, no caso de duas penalidades aplicáveis, né, vai se aplicar aquela mais benéfica. Então, esse é o ponto central e nevrálgico da nossa sustentação, né, que deve ser reenquadrado para o 123.8L. E no momento que é feito esse reenquadramento, e aí que surge as questões acessórias, né, é até estranho, né, mas a nulidade nesse caso aqui, ela é talvez subsidiária. Em que sentido? Não é nem uma nulidade, né, na verdade a nulidade a gente abre mão, mas é porque isso acarreta, a partir do momento que você conclui que existe esse reenquadramento, para a mesma conduta, que é a omissão de informações em arquivos eletrônicos, já existe um auto em 2014. Então, esse auto de infração que nós estamos trazendo agora, ele trata de 2014 e 2015. Se entendemos pela aplicação do artigo 123.8L, o ano de 2014, em relação à infração de omissão de informações em arquivos eletrônicos, já foi objeto de autuação, e essa autuação, inclusive, foi paga. O auto de infração, deixa eu pegar aqui o número, 2018-094786. Isso tudo consta na nossa impugnação.
Então, se entendemos pelo artigo 123.8L, por decorrência disso, também entendemos pela extinção, né, da autuação em relação ao ano de 2014, ficando, então, a aplicação do 123.8L somente em relação ao ano de 2015. Então, são basicamente essas as razões. A gente entendeu ser importante fazer só esse apontamento, né, que aqui não é o caso do 123.3G. E aí, por esse motivo, entendemos pela improcedência em relação a 2014 e parcial procedência em relação a 2015. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Gustavo. Senhores, o processo está em discussão. Doutora Leite. Obrigada, senhor presidente. Realmente, para quem entende que seria uma falta, uma omissão de arquivos eletrônicos, tem que ser nesse sentido. Mas para quem tem o entendimento da falta de escrituração mesmo de notas fiscais de entrada, aí a aplicação do 126, parágrafo 1º, ela é mais benéfica porque ela é 1%, enquanto que o caput dela dá 10%. E aqui nós estamos tratando de operações com mercadorias isentas ou não tributadas, ou seja, com não incidência. Com relação aí nesse aspecto, até a parecerista fala que afasta esse aspecto por conta que o 2018 09478 trata-se de operações de saída, né, operações de emissão própria, e aqui é nota de entrada, embora algumas de emissão própria. Daí, porque eu também sou filiada a essa corrente. Aqui a gente ainda mantém esse entendimento. E aplicando a minorante quando se trata no caso de operações imôneas, isentas ou com substituição tributária. E aqui o próprio agente do fisco, no auto de infração, quando ele vai fazer o demonstrativo da infração, ele diz que, como está regularmente escriturada nos livros contábeis, ele aplicou 1%. Basicamente, só isso. Então, resumindo, doutora Leite, então, a relatora pugna pelo reenquadramento para 1%. Não é que eu me manifeste, é porque já vem esse enquadramento, certo? No próprio auto de infração, No próprio auto de infração. Se tiver alguma dúvida, eu posso até compartilhar a parte da informação complementar, que o próprio agente, e eu fui fazer os cálculos, aplicando 10% e 1%, e está lá 1%, viu? Era no sentido de manter. Eu afastava o julgamento, a nulidade do julgamento, pedido de julgamento de primeira instância, considerando que o aspecto levantado é realmente uma questão fática, e essa questão está sendo afastada com base na penalidade do auto de infração 2018-09478, dígito 6, que foi pago pela empresa, né? E no mérito eu mantenho a decisão. Doutor Leilson, com a palavra. Presidente, era no sentido da minha manifestação de que eu estava agora consultando o auto de infração, aludido no recurso da empresa, né, de que 2014 já teria sido objeto de autuação, o que configura, nesse caso, aqui no nosso processo, bis in idem. Então, assim, o meu entendimento também é como a doutora Elineide, só que nesse caso, eu retiraria o exercício de 2014, aplicaria só 1% em cima da base de cálculo referente a 2015, que é de 1 milhão, a base de cálculo é 1 milhão e um quebrada, então eu aplicaria esse 1% em cima dessa base de cálculo. Ante o bis in idem configurado. A doutora Leite tinha falado que era essa autofração de saída e não entrada, é isso, não, doutora Leite? Aí falou, então nesse caso, eu também mantenho aqui com a doutora Elineide. Se lá foi nota fiscal de saída, e aqui nós estamos tratando de nota fiscal de entrada,
eu também mantenho o entendimento dela. Não é isso, doutora Neide? Sem áudio. É sim, senhor presidente. Eu acho que a parte pode até confirmar. Eu até salvei o áudio, eu posso aqui compartilhar. Essa situação. A gente, Só um instante, a gente Gustavo. exatamente isso. Doutora, eu volto para o senhor, depois do doutor Rafael. Doutora Sileide, com a palavra. Então, meu bom dia a todos, senhores. Senhor presidente, muito obrigado. O que eu quero só questionar aqui, assim, neste caso, nós temos a aplicação da multa do artigo 8L, ele não é mais benéfico do que a 126, parágrafo único. É esse o meu questionamento. Doutora Elineide, tem como responder a pergunta, doutora Sileide, se fizer essa comparação? Se fizer a comparação com o limitador de 1.000 FICs, eu até coloquei aqui na planilha. O meu problema aí não era a questão de ser mais benéfico, como algumas pessoas aplicam, é a questão da penalidade específica. Mas se você colocar o limitador de 1.000 FICs, não é a questão só de 2%, é porque esse 2% é limitado a 1.000 FICs. Aí seria. Seria não, Certo. Então, mas no caso em questão, a gente está tratando de falta de escrituração na FD, não é isso? A sua... doutora Josileide, falta de escrituração de notas fiscais de entrada na FD. E neste caso teria que ser aplicado o 3G, não é assim? Que ele é o mais específico. Para nós, né, que a gente já tem julgado anteriormente, né? Seria o 3G. Sendo que, no caso em questão, estamos vendo a questão da 126, do artigo 126, em comparação ao artigo 8L. E aí seria, nesse caso, a gente ficaria com o artigo 8L, que é o caso em questão, não o caso da escrituração em si. Concorda comigo ou não? Era essa a minha dúvida. Presidente, eu queria fazer uma observação sobre isso também, presidente. A doutora Sileide fez essa observação. Doutor Henrique, então depois de eu devolver a palavra para o doutor Rafael. Doutor Rafael, o senhor pode aguardar o doutor Henrique manifestar, depois eu devolvo a palavra para o senhor e... Tudo bem? Sim, presidente. Pois não, presidente. Doutor Henrique. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui, né? Senhores conselheiros, doutora Silvana, doutor Rafael aqui, substituindo o doutor Biratã. Nós esperamos que se recupere bem e os demais presentes. Presidente, como o doutor Gustavo mencionou, né, na realidade, ele falou do nosso entendimento com relação ao enquadramento no 123.8L, né, e citou aqui uma resolução de Mielava, né, eu até fui pesquisar aqui, e eu gostaria só de deixar claro que são situações diferentes, né, essa resolução a qual o doutor Gustavo se referiu é falta de escrituração de nota fiscal de saída, né, não é nota fiscal de entrada, porque o nosso entendimento aqui sempre foi que como é nota fiscal de entrada e que tem uma penalidade específica para isso, a gente aplica o 123.3G, né? Nesse caso dessa resolução que foi por unanimidade, que foi realmente usado o atenuante, inclusive do parágrafo único, né? Mas são notas fiscais de saída, como a doutora Elineide bem falou, o outro auto de infração também é nota fiscal de saída, né? Então são matérias distintas, né? Pelo menos assim, é um entendimento que essa Câmara tem utilizado, né? Quando é nota fiscal de entrada, falta de escrituração de nota fiscal de entrada, como existe uma penalidade específica para isso, né? Não caberia aqui, pelo menos no nosso entendimento, enquadrar no 123.8L, né? Que seria uma genérica, que aí não teria sentido ter as duas penalidades, né? Por conta disso, nós aplicamos a específica para o caso. Então, dentro dessa linha, até já antecipando o meu posicionamento, né, seria realmente manter esse enquadramento com a aplicação do atenuante do parágrafo único do 126, né, em função das notas fiscais estarem escrituradas na contabilidade.
Seria só esse esclarecimento que eu gostaria de fazer, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Rafael Souza. Bom dia aos colegas, saudações ao Dr. Rafael Barbosa, meu xará, a quem eu tenho o prazer de conhecê-lo aqui hoje, né? É interessante essa questão do 123.8L versus 126, né? E eu fui procurar aqui as anotações. Tem uma resolução do colegiado, porém, de minha relatoria, em que a gente trabalhou a omissão de registro de entrada aplicando o 8L em detrimento do 126, parágrafo 1º. Não tem o número dela aqui, eu estou procurando ainda, mas foi na 97ª sessão, de 13/12/2019. Então, essa matéria também tem um contorno aprovado aqui nesta Câmara, né? Talvez não chegamos ainda a um precedente definitivo, né? Mas há para os dois lados, né? Eu vou pesquisar aqui a resolução e coloco no chat para os senhores, né? Ou seja, e a lógica colocada nesse voto aqui, eu achei ele em um Word aqui, tá? É que foi realmente estudado e foi a questão da aplicação mais benéfica ao contribuinte, artigo 106, 2C do CTN. Porque até o auto foi feito aqui antes da Lei 16.258 de 2017. E aí utilizou-se a norma mais benéfica. No caso aqui, o auto foi lavrado um pouquinho depois, foi em 2018, salvo engano, deixa eu ver aqui, só um instantinho. Tem que achar o auto aqui. O auto já foi feito na égide da lei nova, né? Mas nós temos também precedentes aplicando 123.8L em operações de entrada, sim. Senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Rafael, presidente, só para colocar para o doutor Rafael, realmente tem decisões da segunda Câmara aplicando o 8L na entrada. Eu acho que quando o doutor conselheiro que vem da perícia, o doutor Carlos, ele entende pelo 8L. Então, você vai ter, sim, acho 2 ou 3, quando ele está presente, ele entende pelo 8L. É verdade. Só um instante, doutor, também que o doutor Rafael queria falar, depois o doutor Gustavo e volta à discussão. Doutor Rafael, com a palavra. Doutor Cláudio também entende pelo 8L, me lembrei também. Pronto, era essa a minha intervenção, viu, presidente? Era só em relação ao doutor Cláudio Sérgio. Presidente, eu não tenho nem, assim, nada a acrescentar. Só mesmo reiterar aqui a minha fala, que seria no sentido de que os precedentes da Câmara Superior já se firmaram, né? Eu já sou conhecedor da formação da maioria dessa Câmara, né? Mas, como eu havia já dito, eu já me posiciono nos termos da Câmara Superior, não obstante resguarde o meu posicionamento pessoal, que é também pelo artigo 123, 3G. Mas, como já são vários recursos, né, manejados para a Câmara Superior, inclusive a Procuradoria ajuizou vários e foram ouvidos, né? Então, por isso que eu me posicionei pelo artigo 123, 8L, né? E, de fato, independentemente de ser mais favorável ou não, né, eu também concordo com a doutora Elineide. Acredito que tem que haver um reenquadramento, aplicação da penalidade que é aplicável à espécie, né? E a penalidade aplicável à espécie é aquela que a Câmara vai decidir. Não é pelo fato de ser mais favorável ou não que se aplica, né? E, de fato, o reenquadramento aqui para o 8L é bem mais benéfico, porque a base de cálculo aqui supera em muito, nos meses, 1.000 ofício por período de apuração. Isso é fato. Mas quem vai decidir qual é a penalidade incidente à espécie, de fato, é a Câmara, né, o colegiado. Então, é esse o que eu tinha para falar, presidente.
Obrigado, doutor Rafael. Como o doutor Rafael falou, o doutor Gustavo também, alguns esclarecimentos sobre essa finalidade. Quer acrescentar algo mais, doutor Gustavo? Não. Obrigado. Antes do senhor, doutora Elineide, tinha que ter palavra, depois o senhor, tá certo? Doutora Elineide, e depois disso a gente vai votar, porque cada um já tem sua opinião formada e ninguém vai conseguir convencer de opinião aqui. Doutora Elineide. Doutor Franzé, na realidade, eu estou com um problema hoje aqui no teclado, além da internet, aí foi sem querer, certo? Desculpa. Sem problema. Doutor Leilson? Não, presidente, é só para falar a respeito dessas decisões que são exaradas na Câmara Superior, é que, de fato, o doutor Rafael, quando alude essa questão da Câmara Superior, quando você tem uma composição de quase a totalidade dos membros titulares, realmente há esse entendimento pelo 8L. Agora, quando muda as composições, já houve casos em que deu 6-5, já houve casos em que até acho que agora, bem recente, em razão do recurso manejado pela parte, se vinculou o 3G lá numa decisão da Câmara Superior. Mas foi em razão da forma como foi manejado o recurso extraordinário. Então, assim, eu creio que essa é uma questão que, apesar de você ter várias decisões no sentido do 8L, mas eu acho que ainda não é uma questão que está pacificada, porque a depender da composição da Câmara lá na Câmara Superior, ainda há esse debate nessa questão da falta de escrituração ou não. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, já estão aptos a votar o processo? Então, vou colocar em votação. No que pese o doutor Gustavo ter declinado a nulidade, mas a gente vai colocar em votação porque tem um pedido lá do recurso, né? E pode ter suscitado depois um recurso, sei lá, para a Câmara Superior. Com relação a essa nulidade arguida pela parte, doutora Elineide, como vota? Sem áudio, doutora Elineide. Peço desculpa. Eu afasto, senhor presidente, a nulidade do julgamento de primeira instância, que, embora não tenha sido expressamente nomeado o auto de infração, ela abordou nas razões da fundamentação dela o motivo de manter o 126, parágrafo único da Lei 2.670. Obrigado. Doutor Henrique, como vota? Presidente, eu acompanho o voto da relatora, né, e só deixando registrado que, como a relatora bem falou anteriormente, são matérias diferentes, né? Um é um auto de infração de omissão de registro de operações de saída e o outro é omissão de entrada, né? Doutor Leilson? A relatora. Doutor Wander? Senhor presidente, eu falei há pouco aí, só para dar uma informação adicional, e não apresentei meu bom dia a todos, meus cumprimentos a todos os presentes. É sempre um prazer estar aqui iniciando essa semana de trabalho e um prazer conhecer o doutor Rafael Barbosa. Eu acompanho, sim, a relatora, senhor presidente, afastando a nulidade. Doutora Jusleide? Sem áudio. Desculpa aí, senhor presidente. Eu acompanho a relatora com as observações do doutor Henrique. Doutor Rafael. Acompanho a relatora. Meu bom dia também extensivo aos advogados aqui, que eu não nomeei quando eu entrei da primeira vez. Bom dia, amigos. Doutor Rafael. Doutora Elineide, no mérito, como vota? No mérito, senhor, eu mantenho a procedência de primeira instância, né, que já aplicou o artigo 126, parágrafo 1º da Lei 2.670/96.
Doutor Henrique? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Doutor Leilson? Com a relatora. Doutor Wander? Senhor presidente, pedindo vênia à ilustre relatora, eu aqui vou apresentar meu voto de divergência para o reenquadramento da penalidade, certo? No artigo 123, inciso 8, a linha L, de acordo, inclusive, com os meus votos em processos anteriores. É como voto, senhor presidente. Doutora Jusileide? Sem áudio. Senhor presidente, como eu já havia me manifestado anteriormente, eu sempre me manifestei com relação ao 8L, mas quando é específico, eu me manifesto pelo 3G. E no caso em questão, não é o 3G e sim o 126, eu voto com o primeiro voto divergente do doutor Wander pelo 8L. Doutor Jusileide. Doutor Rafael? Eu acompanho o primeiro voto divergente. Verificado o empate, e todo mundo já conhece o pensamento desta Câmara, né? Na hipótese, como se trata de faturação de notas fiscais de entrada, a pena cabível é o 3G. No caso, como tem minorante por ser não tributada, aí vai por 126, parágrafo único da Lei 2.670. Essa decisão para esta Câmara. Então, fica mantida a decisão de procedência da autuação. Este é o voto. O processo continua com a doutora Elineide por ter sido o voto vencedor. Processo seguinte é o processo de recurso 1-2908-2018, aí 2018-05-812. Recorrente é a AS Educação S.A., recorrido Seju. Relator doutor Rafael Pereira de Souza. Representando, para fazer sustentação oral das razões recursais, doutor Gustavo, doutora Letícia e doutor Vitor. E representando o Estado, continua conosco o doutor Rafael Barbosa. Com a palavra o relator. Senhor presidente, o processo versa sobre infração de falta de cumprimento de obrigação acessória, qual seja o procedimento de registro nas notas fiscais de entrada do exercício 2014. Diverge do anterior, em vários aspectos mesmo, né? Infrações decorrentes, na chamada do auto-infração, infrações decorrentes de obrigações com mercadorias ou prestações de serviço tributados, constatação. Espera aí que eu estava lendo o arquivo errado, quase que eu erro de vez. De novo, a chamada do auto-infração. Deixar de escriturar no livro fiscal próprio, inclusive na modalidade eletrônica, documento fiscal relativo à operação de entradas e mercadorias. A empresa deixou de escriturar em sua escrituração fiscal digital, EFD, notas fiscais a ela destinadas durante o ano 2014, no valor total de R$ 735.347,20, conforme demonstrado nas planilhas anexas às informações complementares. O período da infração é o exercício 2014. Consta nos autos mandado de ação fiscal 2018-00693, termos de fiscalização recebidas folhas 8 aos 14 de março de 2018. Nas informações complementares tem a metodologia. No confronto entre as notas fiscais destinadas ao contribuinte com as notas fiscais em entradas informadas na EFD, através do SPED fiscal, foram detectadas falta de escrituração de 395 notas fiscais eletrônicas, conforme arquivo NFE, underline, não escrituradas, underline, contidos no CD em anexo, perfazendo um montante de R$ 735.347,20. O caso foi enquadrado como descumprimento da regra do artigo 276-A do ICMS, o qual dever descreve esse dever, e a penalidade enquadrada no artigo 1233G da Lei 2.670, com multa de 10%. Ao caso concreto, a multa é de R$ 73.534,72, 10% de R$ 735 mil. O contribuinte apresentou defesa tempestiva requerendo não responsabilização dos sócios da impugnante. As notas fiscais, as 395, foram escrituradas em sua totalidade, no SPED, assim como
devidamente registrada no livro de entradas da empresa. Necessidade de perícia para comprovar que, aspas, em que pese não tenham sido transmitidas na sua EFD, estavam devidamente escrituradas no SPED. E em procedência parcial em razão da desclassificação para o tipo penal do artigo 126, parágrafo único da Lei Estadual 12.670, com redução da multa para 1% das notas fiscais listadas, por estarem apenas sob escrituração contábil. O contribuinte junta, folhas 62 a 74, isso está no arquivo junto da defesa, senhores, junto da impugnação. Páginas de uma planilha nominada pelo impugnante de livro de registro de entradas. Em primeira instância, o auto de infração foi julgado procedente, folhas 81 a 94, aos argumentos de que as pessoas físicas que são sócios no empreendimento não são sujeitos passivos da obrigação tributária, a conduta infracional foi detectada, o cumprimento da obrigação acessória se dá através da transmissão dos arquivos eletrônicos, e a penalidade específica para o tema é do artigo 123, 3G, razão pela qual não se aplica a regra do artigo 126, parágrafo único. Tudo aqui, senhores, é da Lei Estadual 12.670, tá? O julgamento também não acolhe o pedido de perícia, porque não houve apresentação de dados pelo contribuinte de que teria feito o registro dos dados, né, da EFD. E, aspas, julgamento de primeira instância. Procedemos à conferência das NF autuadas por falta de escrituração na respectiva EFD no ano 2014 e não visualizamos nenhuma das notas autuadas na EFD. O contribuinte vem aos autos e apresenta recurso ordinário com semelhantes argumentos lançados na impugnação, e ainda adicionando argumentos diversos, como haveria nulidade do julgamento de primeira instância, pelo fato de que teria ocorrido ausência de análise dos argumentos da impugnação. Pede também a reclassificação da penalidade, dessa vez para o artigo 1238L. Lembrando, na impugnação pediu 126, parágrafo 1º, 1%. E agora mudou a tese, tá? 1238L. Processo encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer 134/2020, manifestando-se pelo conhecimento do recurso ordinário com parcial provimento. Por quê? Porque ele pede a sugestão da aplicação do artigo 1238L da Lei Estadual 12.670. Senhor presidente, é esse o relato. Obrigado, doutor Rafael. A palavra, doutor Rafael Barbosa. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação é semelhante ao primeiro processo, né? A ausência de escrituração de documentos fiscais no livro próprio de entrada, mas, ao que tudo indica, a fiscalização aqui promoveu a diferenciação entre operações que eram cobertadas por isenção e não incidência, ou seja, houve uma separação aí dos autos de infração das operações, e não obstante isso, o que eu noto é que a defesa argue a possibilidade de reenquadramento no parágrafo único, no sentido de 1% apenas sustentando a regular escrituração, mas, não obstante isso, não comprova que o segundo requisito, que seria o requisito da não incidência ou da isenção dessas operações, né, de essas operações estarem acobertadas pelo artigo 126. E isso realmente não vem aos autos. A empresa, de fato, o autuado, tenta o reenquadramento, não obstante não se desincumbir da comprovação dos requisitos. E é por isso que eu, nesse ponto, opino pelo afastamento da nulidade, presidente, porque a perícia aí nesse ponto, para comprovar, regular escrituração, ela seria totalmente inócua. Então, andou corretamente, andou com acerto o julgador singular, quando afastou a perícia, o pedido de perícia da parte. Outra questão, que seria realmente o mérito da pretensão, eu vou, de fato, me manifestar do mesmo modo como na assentada passada,
que seria pelo reenquadramento da penalidade e, nesse ponto, opinar no sentido do provimento parcial do recurso, que é no sentido do reenquadramento, afastando a nulidade e o reenquadramento no parágrafo do artigo 126, parágrafo 1, presidente, pelas razões pelas quais eu já aduzi no primeiro processo. Obrigado, doutor Rafael. Próximo, doutor Gustavo Bevilacqua. Não, obrigado pela oportunidade, mas a gente vai dispensar as razões recursais para entender que a turma já tem um entendimento firmado sobre a questão. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Rafael com a palavra. Rafael Souza. Hoje temos dois. Rafael. Dois, né? Senhor presidente, colegas, né? Uma coisa interessante é que nesse processo ele se difere do outro, porque o outro já temos de partida a informação de que o contribuinte havia, naquele caso, feito o registro contábil das notas, né? E aqui não, aqui é um pouquinho diferente. Eu peço vênia para lançar, para compartilhar, peço licença para compartilhar a tela aqui. O que tem aqui é um pouquinho diferente, né? Deixa eu botar aqui. O contribuinte juntou. Está aparecendo a tela aí para os senhores? Está aparecendo? O contribuinte juntou um documento na impugnação que é mais um relatório, é um relatório gerencial, porque tem o ID do lançamento, né? Tem aqui o status, departamento, centro de custo contábil. Então, eu entendo que isso não seria... isso tem a ver com a perícia e o mérito, né, conjuntamente. Isso não seria um documento nem do registro contábil. Por quê? Porque o registro contábil ele prevê a transmissão também. Está lá no Manual de Orientação da ESD que os tipos de documentos são os clássicos: livro diário, livro razão e seus auxiliares, né? E livros balancetes diários. Ele não transmitiu, não é a prova de transmissão disso, né? E também esse relatório gerencial não é uma escrituração de entrada. Por quê? Porque a EFD ela tem por essência a transmissão, né? Não basta só fazer, você tem que fazer e transmitir. Tanto é que o convênio 143/2006 ele descreve lá que parágrafo 1º, cláusula 1ª, parágrafo 1º, considera-se a EFD válida para os efeitos fiscais após a confirmação de recebimento do arquivo que a contém. Então, temos o seguinte cenário: temos o arquivo transmitido, que já foi analisado pela fiscalização e que não contém essas 395 notas. Temos um relatório gerencial, eu chamo relatório gerencial porque ele não foi transmitido, não tem confirmação de transmissão, do contribuinte, que contém essas 395 notas. Tem que escolher qual dos dois vale. E a escolha é simples, é a que foi transmitida. Daí que o julgamento na instância, indo por causa da perícia aqui, ele escreve que comparou os dados das notas fiscais não escriturados com a EFD e descreve que os documentos apresentados, a lista, não seriam eficazes. Dessa forma, entendo que o julgamento se manifestou sobre o tema da defesa e lançou uma negativa eficaz. Daí que eu entendo que não seria nula a decisão de primeira instância. E já falando do mérito, aqui, tal como julgado no processo anterior, e de acordo com o parecer da assessoria para a processão tributária, acredito que aplicaria-se sim o artigo 1238L. Então, senhor presidente, para centralizar o ponto aqui, não tendo que a decisão de primeira instância é nula, segundo ponto, diferentemente do auto de infração anterior, na qual já se deu de partida o entendimento que havia o registro contábil, esse caso não tem registro contábil.
porque não há aqui o contribuinte não conseguiu provar que não tem o livro diário ou razão. E entendo pela capitulação do artigo 1238L da Lei 2.670. Acho que eu consegui sintetizar mais ou menos aqui a ideia. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, doutor Rafael. Senhores, o processo está em discussão. Doutor Henrique, com a palavra. Presidente, é só uma pergunta aqui. Sem áudio, Henrique. Sem áudio? Estão me ouvindo? Agora está. Estou ouvindo. Pode. Não, é só um esclarecimento aqui, doutor Rafael. É porque, pelo que eu entendi aqui, o parecerista enquadrou no 123.3G, né? Fez aquela diferença, o que era a entrada e o que era a nota de saída, para poder afastar aquela nulidade, né? Que seriam autos distintos, mas aplicou o 126 como parágrafo único, né? Reduzindo o percentual a 1%. Não foi isso, não? Não. Eu acredito que não, porque ele fez até uma tabelinha no cálculo aqui. Será que eu estou abrindo um arquivo errado aqui, que no final eu entendo assim, o que eu estou lendo aqui no parecer, né? Acho que é de palavra do doutor, não, doutora Dalcílio, acho que eu abri. Não, doutor Augusto. Augusto, né? Augusto. O primeiro processo. Então. Eu estou abrindo o parecer, acho que era a doutora Dalcílio aqui. Foi acontecer comigo agora, eu comecei a ler o relato do outro aqui, ainda bem que aconteceu também. Doutor Henrique, conseguiu acessar o parecer? Presidente, eu acho que o meu arquivo está vindo com o parecer do... Eu posso passar para o senhor. É do doutor Augusto, o parecer. Veja o final, a conclusão, doutora Elineide, o que o doutor Augusto se manifesta. Eu tenho ele aqui, só um instante. Ah, tá aí, o doutor Rafael já fez. Certo. O doutor Augusto está enquadrando no 8L, então, é isso? É, 8L. Sugeriu esse enquadramento, entendi. Esclarecido, doutor Henrique? Sim, presidente. Esclarecido, sim. Obrigado. Todos estão aptos a votarem? Então, votar. Como vota o relator? Presidente, primeiro pela preliminar ou já direto tudo? Vamos votar tudo em bloco, porque acho que a votação se assemelha muito à primeira, certo? Perfeito, senhor. Voto pelo conhecimento do recurso voluntário, pelo não acolhimento da preliminar de nulidade de julgamento de primeira instância e, no mérito, damos parcial provimento para reclassificação da penalidade na forma do artigo 1238L, em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária e também da procuradoria, salvo engano. Né? Ok. Obrigado. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Jusileide. Está sem áudio, doutora. Pronto, com relator, senhor presidente. Doutor Wanda é o último. Doutora Elineide. Pronto. Como manifestei no processo anterior, né, aqui o caso é só, como se trata de operações tributadas, né, eu afasto também o pedido de perícia, como o doutor Rafael, e no mérito eu mantenho a autuação nos termos do auto de infração, artigo 123.3G da Lei 2.670/96, com redação da 16.258. Sem o reenquadramento de 1%, né? Só
10%. É 8L. Ele colocou no 10%, do mesmo jeito. Doutor Henrique? Presidente, acompanha o primeiro voto divergente, né? Com enquadramento no 123.3G, de acordo com o auto, né? Doutor Leilson? Presidente, acompanha o entendimento da doutora Elineide. E doutor Wander? Senhor presidente, eu acompanho o relator. Então, houve empate, né? O voto da doutora Cileide é agora, que eu tinha doutora Cileide com voto. Sem áudio. É com o relator, senhor presidente. Então, verificado o empate, mais uma vez, sou, por força regimental, obrigado a manifestar. Neste caso, como tem entendimento de que se aplicar para este caso a 3G, eu voto pela aplicação da CIV 3G da Lei 2.670, já com as reduções previstas em lei. De acordo com o primeiro voto divergente vencedor da doutora Elineide, que fica designado para lavrar a resolução. Esta decisão para o mesmo processo. Gostaria de agradecer ao doutor Gustavo, ao doutor Joaquim Vitor, acho que a doutora estava aqui conosco, a doutora Paraíso, lá saiu. Eu que agradeço. Paraíso. Tenho um bom resto de sessão, vocês. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, doutor Gustavo. Um abraço, Gustavo. Abraço. Senhores, 10 minutos de intervalo, retomamos às 9h50. Bem? Doutor Rafael.